Nos primeiros instantes deste vídeo, convido você a entrar em um cenário onde a luz e a escuridão não competem, mas se revelam como caminhos para uma mesma verdade, a presença viva de Deus. É nesse ponto misterioso, entre o silêncio profundo e o fogo interior, que a vida de São João da Cruz começa a ser compreendida. Desde muito jovem, ele aprendeu que o mundo podia ser duro, frio, marcado por ausências e incertezas. Porém, em vez de se perder nesses abismos, João descobriu um segredo que mudaria tudo. O amor divino não abandona ninguém, e é justamente no sofrimento que ele inscreve seus maiores sinais. E enquanto você acompanha esta história, prepare-se para ouvir passos que caminham dentro da noite escura, mas que não hesitam, pois buscam uma luz que jamais se apaga. É a jornada de um menino pobre, de um poeta místico, de um reformador corajoso, de um homem que enfrentou rejeições, prisões e perseguições, tudo para permanecer fiel ao chamado de Deus. Aqui você verá como João, mesmo esmagado pelas adversidades, se transformou em um dos maiores doutores da Igreja, deixando ao mundo obras que ainda hoje queimam com intensidade espiritual incalculável. Esta é uma história de transformação, de amor profundo e de coragem quase impossível, e ela precisa ser contada com a força que merece. João nasceu em 1542 em Fontiveros, Espanha, dentro de uma família simples que já carregava no coração marcas de luta. Seu pai, Gonzalo, havia renunciado ao conforto social para viver ao lado da mulher que amava, Catalina, uma tecelã humilde. Isso custou à família muito mais do que bens materiais. Custou respeito, oportunidades e estabilidade. Desde cedo, João viu a pobreza bater a porta com violência. Perdeu o pai ainda criança e sua mãe, sozinha, precisou mudar de cidade mais de uma vez para tentar sobreviver. Naquele ambiente de incertezas, o pequeno João não tinha brinquedos nobres, nem estudos garantidos, nem promessas de futuro. Ele só tinha duas coisas: sua sensibilidade profunda e um coração que parecia ouvir Deus mesmo quando nenhum som era pronunciado. Nesse contexto, sua fé não nasceu de grandes catequeses ou cerimônias impressionantes, mas da experiência real de depender de Deus quando tudo parece faltar. É ali, no silêncio da pobreza, que surgem as primeiras sementes do místico que marcaria séculos. Ainda muito jovem, João descobriu que tinha uma compaixão incomum pelos sofredores. Ele visitava doentes, ajudava na limpeza de hospitais, cuidava de pessoas abandonadas com uma delicadeza que impressionava até os adultos. E quanto mais fazia isso, mais crescia nele a percepção de que havia uma presença invisível que sustentava sua alma. Mas seu desejo não era apenas servir, era entender profundamente quem era esse Deus que inspirava seu coração. Por isso, procurou estudo, formação, conhecimento. Embora pobre, trabalhou com tenacidade até ser aceito nos colégios onde poderia aprender, tornando-se um dos estudantes mais brilhantes de sua geração. A cada nova leitura, ele percebia que seu amor por Deus não era apenas devocional, mas também intelectual. João queria mergulhar na verdade, explorar seus mistérios, compreender a profundidade que seus sentidos já pressentiam. Foi assim que, aos poucos, ele se aproximou da ordem carmelita, atraído pela vida de oração e contemplação. Mas ninguém poderia imaginar que esse jovem silencioso seria responsável por uma das maiores reformas espirituais da história da Igreja. Ao entrar no Carmelo, João se encantou com a proposta de silêncio, oração e busca constante pela união com Deus. No entanto, também encontrou uma realidade que o inquietou. Muitos carmelitas haviam se afastado da simplicidade e austeridade que marcavam a ordem em seus primeiros séculos. Ele não os julgava, compreendia suas fraquezas, mas não conseguia sufocar o fogo que ardia dentro dele. João queria mais. Queria uma vida entregue por inteiro, sem meias medidas. Queria um amor que consumisse tudo o que não fosse Deus. Foi nesse momento que surgiu em sua vida alguém que mudaria para sempre seu caminho: Santa Teresa de Ávila.
Quando Teresa ouviu João expressar seu desejo de abandonar o Carmelo para se tornar cartucho, ela o deteve e lhe revelou: Deus tem outros planos para você. Teresa via naquele jovem o instrumento que faltava para restaurar a vivência profunda da ordem masculina. E João, ao perceber que suas inquietações encontravam eco no coração de uma mulher tão cheia do Espírito Santo, decidiu confiar. Começava ali a grande reforma do Carmelo. A reforma não seria simples. Ela mexia com costumes, privilégios, tradições enraizadas e estruturas que muitos não desejavam abandonar. Teresa e João queriam apenas fidelidade radical ao Evangelho e às origens da ordem, mas para alguns isso soava como ameaça. E assim surgiram resistências, críticas, fofocas, distorções. João, no entanto, permanecia sereno. Seu olhar sempre voltava para Deus e essa fixação absoluta no alto lhe dava uma força que parecia inesgotável. Ele fundou casas, orientou noviços, ensinou a importância do silêncio e da renúncia, escreveu páginas que até hoje alimentam almas sedentas. Porém, quanto mais profundamente ele se entregava ao plano de Deus, mais cresciam as perseguições dentro da própria ordem. O momento mais duro estava prestes a começar. Homens contrários à reforma decidiram que João deveria ser calado. O capturaram à força, o retiraram de sua missão e o levaram para um convento onde seria julgado de forma injusta. Mas o pior não foi o julgamento, foi o cárcere. João foi trancado num pequeno cubículo escuro, sem janelas, com quase nenhum ar circulando. Ali, recebia castigos físicos, ficava dias sem comida suficiente e dormia no chão frio. A dor era intensa, o corpo enfraquecia e a alma parecia caminhar sobre um abismo absoluto. Para qualquer ser humano comum, aquele seria o fim, mas para João, foi o nascimento de uma obra espiritual que atravessaria gerações. É no fundo daquele calabouço, sofrendo injustamente, que ele percebe que Deus não abandona ninguém, mesmo quando tudo desaparece. Daquele sofrimento extremo nasceriam os escritos que o tornariam um dos maiores poetas místicos da humanidade. É ali, naquela escuridão, que ele escreve versos de uma beleza impossível para quem vive na dor. Enfraquecido, mas não vencido, João compôs no cárcere seu famoso poema Cântico Espiritual, e ali também brotaram as primeiras linhas do que chamaria de Noite Escura da Alma. Esses textos não surgiram como teorias frias, mas como fruto de uma experiência viva, radical, total. Ele entendeu que, muitas vezes, Deus permite que a alma caminhe por noites interiores não para destruí-la, mas para purificá-la, esvaziá-la e prepará-la para uma luz ainda maior. A noite escura não é abandono, é um mergulho profundo naquilo que está além dos sentidos. E João, preso e maltratado, foi capaz de enxergar esse mistério com uma clareza que poucos conseguem alcançar. O cárcere durou meses, até que, com uma coragem quase incompreensível, ele conseguiu escapar pela janela estreita do convento, descendo por cordas improvisadas e fugindo no meio da noite. Seu corpo estava fraco, mas sua alma ardia com intensidade divina. Depois de sua fuga, João foi acolhido em um convento carmelita feminino reformado, onde as irmãs ficaram impressionadas com sua aparência debilitada e, ao mesmo tempo, com a luz inexplicável que irradiava de seus olhos. Ali, ele se recuperou lentamente, retomando suas atividades, orientando espiritualmente, escrevendo tratados e formando religiosos. A reforma do Carmelo continuou avançando e João tornou-se uma figura indispensável para orientar noviços e pregadores. Ele escrevia com precisão, clareza e profundidade sobre temas espirituais que antes pareciam inacessíveis. Seus escritos ajudavam as pessoas a compreender que Deus não é encontrado apenas nos momentos de consolação, mas também, e talvez principalmente, nas secas espirituais, nas noites interiores, nos silêncios que parecem assustadores. João mostrava que o amor verdadeiro exige entrega total, confiança absoluta e um desejo contínuo de ir além de si mesmo.
Com os anos, sua reputação como diretor espiritual cresceu. Pessoas de todos os lugares buscavam suas orientações. João não oferecia conselhos simples, oferecia caminhos exigentes de purificação e amor profundo. Ele acompanhava almas com paciência e firmeza, levando-as a reconhecer que a união com Deus não é fruto de sentimentos, mas de transformação interior. Enquanto isso, suas obras ganhavam forma definitiva. Chama Viva de Amor, Subida do Monte Carmelo, Cântico Espiritual e Noite Escura da Alma se tornaram pilares da mística cristã. João escrevia não para impressionar, mas para servir. Cada linha era uma tentativa de iluminar corações que ainda caminhavam na noite e mostrar-lhes que havia luz esperando adiante. Apesar de tanta santidade, João não foi poupado de novos sofrimentos. Divergências internas na própria reforma começaram a surgir e alguns superiores queriam controlar seus cargos, limitar sua influência, afastá-lo de responsabilidades importantes. João, fiel à humildade, jamais se defendeu agressivamente. Ele apenas obedecia, aceitava e continuava servindo. Em seus últimos anos, enfrentou doenças dolorosas, fraquezas físicas e até calúnias, mas nada disso apagou sua calma profunda. Mesmo quando sua saúde declinava, ele irradiava paz, repetindo sempre que, ao entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. E essas palavras, tão simples, se tornaram um dos maiores resumos de sua espiritualidade. Para João, o essencial não estava na glória, nem nas conquistas, nem nos cargos. Estava no amor vivido com verdade. Em 14 de dezembro de 1591, já debilitado e sofrendo intensas dores, João pediu apenas uma coisa: que lessem para ele trechos do Cântico Espiritual. Em seus últimos instantes, sua alma parecia se preparar para a união definitiva com aquele que ele tanto buscou. Ele faleceu serenamente, deixando para trás não apenas uma reforma bem estabelecida, mas um legado espiritual capaz de transformar vidas até hoje. Seus escritos se tornaram bússola para místicos, religiosos, sacerdotes e fiéis comuns. Foi declarado doutor da Igreja e sua doutrina permanece como uma das mais profundas já escritas sobre o caminho da alma rumo à plena união com Deus. Encerrando este vídeo, fica impossível não perceber que a vida de São João da Cruz é muito mais do que a história de um santo. É a história de um ser humano que atravessou desertos interiores e exteriores, que enfrentou injustiças, perseguições e prisões, mas que jamais deixou de buscar a luz divina. Sua vida nos lembra que não importa quão escura seja a noite, se houver amor verdadeiro, a alma encontrará seu caminho. João nos mostra que Deus usa até as dores mais profundas para realizar obras grandiosas. Ele nos ensina que o silêncio não é ausência, mas presença disfarçada. E que, ao final, tudo o que resta e tudo o que vale é o amor purificado, o amor que sabe renunciar, o amor que sabe confiar, o amor que permanece. Hoje, cada pessoa que lê seus escritos encontra não apenas consolo, mas direção. Porque João não escreveu para seu tempo, escreveu para todos os tempos, inclusive para nós. E enquanto sua voz ecoa pelos séculos, fica o convite. Que cada um de nós tenha coragem de atravessar a própria noite, certo de que uma luz infinita nos espera do outro lado. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, te guie e te guarde.